Olá pessoal, boa noite. Quem quiser acompanhar comigo, a aula 4, né? Nós vamos trabalhar hoje cotagem. Pessoal, a ideia é de quem não conseguiu terminar o processo das dobras do papel da semana passada, hoje temos esse tempo para isso, né? Se quiser tentar terminar essas dobras, mas aconselho trabalhar com a parte de cotas, que é mais tranquilo, né? A dobra de papel ela tem um segredinho ali, quem não estiver conseguindo fazer a dobra, me espera na semana que vem que a gente consegue executar. Cotagem, né? Aula 4, quem quiser me acompanhar com o PDF, vamos lá. Pessoal, a ideia do processo de cotagem, então, o que é? Fornecer o quê? Dimensões, né? Então, a gente está fornecendo dimensões tanto para executar o projeto, que fala objeto, mas a gente está falando desde de layouts industriais, a plantas industriais, a projetos arquitetônicos ou de produto, né? E, além de executar, eu preciso ter um projeto em mãos com medidas para controlar a qualidade do produto, né? Verificar se o produto foi bem executado ou não, né? Então, aqui dentro do processo de cotagem, nós temos alguns princípios básicos. Vocês vão ver que ele é um processo um pouquinho intuitivo, mas cada um vai seguir uma linha diferente. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir processos de cotagens parecidos aí, ou similares, né? Ok, vamos lá. Então, alguns princípios gerais aqui, né? Vou pegar os principais aqui, por exemplo. A cotagem deve ser executada considerando a função, método de fabricação e controle de qualidade, né? Então, vai depender do produto que eu estou executando essa cota, ele vai ter mais ou menos cotas e ainda vai estar vinculado a uma unidade ou outra, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um layout da nossa sala, por exemplo, carteiras, mesas, posso usar, quem sabe, um centímetro para fazer isso, né? Acho que centímetro seria pertinente. Milímetro eu acho que é demais para fazer um layout de uma sala de aula, por exemplo, né? Vai estar mais vinculado a peças industriais ou outros elementos assim, né? Peças mecânicas, né? Princípio básico, cotar somente o necessário, evitando repetição, né? Quanto mais limpo tiver o teu processo de cotagem, melhor, né? Então, se eu puder evitar repetir cotas no mesmo desenho, ele é mais pertinente aqui. Conter todas as cotas necessárias, né? Para permitir a execução da peça, sem exigir cálculo ou estimativa de medida. Aquela medida é mais ou menos isso. Se eu pegar essa cota menos essa, vai dar aquilo, né? Então, pecar pelo excesso de cotagem. É melhor ter cotas a mais no desenho do que cotas a menos no desenho, né? Então, a ideia, gente, no processo de cotagem é a gente deixar uma informação clara de desenho, tentar evitar a poluição na área de trabalho, né? Vamos dar uma olhadinha, então, nos elementos. Gente, o processo de cotagem tem que ter esses 4 elementos aqui, né? Então, os 4 elementos quais são? Primeira, cota, né? Tem que ter a cota no processo de cotagem, claro. É a informação, é a medida, né? Segundo, linha de cota. Pessoal, aqui uma observação importante, né? A cota ela sempre vai estar em cima da linha de cota, nunca abaixo da linha de cota. Coloca um asterisco aí que volta e meia o pessoal coloca embaixo, porque daí ele acaba invadindo uma outra linha de cota. Cota em cima da linha de cota, né? Então, cota, linha de cota. Terceiro, linha auxiliar, né? Então, a linha auxiliar ela vai ser a linha que vai limitar da onde até onde que está vindo minha cota, ó. Então, esse 30 aqui, ele está cotando desse ponto até esse ponto aqui. E o quarto e último elemento é o limite da linha de cota. Nesse caso aqui, ele está com setinha, flechinha. Então, são esses 4 elementos aqui. Onde que está esse limite, né? Desculpe. Ele está desde a linha auxiliar até a outra linha auxiliar. E ele fica posicionado bem no encontro com a linha de cota. Então, ele vai se mostrar que esse 40 é desse ponto até esse ponto aqui. 30 é desse ponto até esse ponto daqui. Ok, gente? Então, nós temos esses 4 elementos, né? Dentre os quais eu vou agora passar um por um, sinalizando aí o que seria mais importante aqui da gente trabalhar em cada um deles. Primeiro, linha auxiliar de cotagem, né? Gente, o processo de cotagem é um processo auxiliar de desenho, ele não pode conflitar com o desenho, né?
Então, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser com o nosso grafite mais estreito, o grafite mais fino, H ou 2H. Ok? Ó, contorno do desenho, contorno grosso com HB, que a gente está trabalhando, e a cota com o H2H. Então, vamos lá. Linha auxiliar. Alguns pontos importantes da linha auxiliar. Aqui nós temos a posição da linha de cota. A linha auxiliar, ela passa um pouquinho da altura da linha de cota. Ah, professor, quanto que é esse passa um pouquinho? É um pouquinho, tá? Ah, não é 2 milímetros, não é 3, é suficiente para eu ver que passou um pouquinho. Né? Então, é uma regra geral de cotagem, a linha auxiliar. Outro ponto importante, a linha auxiliar não toca no objeto de estudo, a linha auxiliar não encosta no desenho. Por que ela não encosta no desenho? Para ela não fazer parte do contorno do objeto. Né? Então, eu vou fazer o processo de cotagem, vou puxar sempre trabalhando de forma perpendicular ao desenho, né? Sempre de forma perpendicular, sem encostar no desenho. Quanto não encostar? Um pouquinho, no mesmo esquema lá, gente. Deixa lá 2 milímetros, o suficiente que eu veja que você não encostou, que você pensou, teve a preocupação de não encostar a linha de cota no desenho. Vamos ver o que é mais importante aqui. Linha de cota, ó, sempre que possível não deve cruzar com outras linhas do desenho. No caso de impossibilidade, não interromper, tá? Você deve cruzar mesmo. Outro ponto importante aqui, gente, sempre se tratando de círculos, né? É importante para a gente, em projeto, saber onde que é o centro desse círculo. Né? Então, nesse caso aqui, eu não vou levar a linha auxiliar até lá ao centro do círculo. Tá? Eu vou levar o traço ponto do centro do círculo até a face do desenho, e daí eu vou cotar essa medida. Ah, esses dois círculos, entre eles tem X aqui. Então, linha traço ponto até a face, e a linha auxiliar, ó, sem tocar na peça, também passa um pouquinho para lá. Ok? Então, o que é mais importante aqui da linha auxiliar? Passar um pouquinho do desenho, não tocar na peça, né, para fazer o desenho, e se for cruzar com outra linha do desenho e outra linha auxiliar, não interromper, tá? Deve fazer o cruzamento dessas linhas ali. Linha de cota. Né? Então, a linha de cota é essa linha paralela à aresta do desenho, né? Enquanto a linha auxiliar é perpendicular, a linha de cota é a linha paralela à aresta do desenho, né? Também com linha auxiliar fina, né? Então, é um processo auxiliar de desenho, linha H2H. Aqui a norma recomenda 8 milímetros, tá, gente? Mas é o bom senso, tá? Vamos usar o bom senso, não precisa ficar medindo esses 8 milímetros. Deixa ali uma medida regular da peça, né? Então, se deixou 8 milímetros desse lado, vai deixar 8 desse, visualmente. Não precisa ficar medindo essa medida. Ok? O que é importante aqui, ó? Evitar, ou melhor, não, é proibido, né? Usar contorno do desenho para fazer como se fosse linha de cota, tá? Eu tenho que existir essa linha de cota, tem que estar lá, ó. Eu não posso pegar simplesmente botar 20 e simplesmente botar o limite ali. Outra, não posso usar a aresta, o eixo, né? O eixo do círculo para fazer linha de cota. Eu tenho que fazer a linha de cota, fazer a linha auxiliar, fazer o limite, né? Então, em se tratando de círculos, gente, eu sempre vou referenciar o quê? O diâmetro desse círculo, né? Nesse caso aqui, flechinha, ele pôs para fora, mas ela pode estar interna aqui, né? Sem problema nenhum. CAD aqui que joga para fora, mas ela pode jogar para dentro aqui. Ok. Evitar o cruzamento de linhas, na impossibilidade de não interromper, né? Não inventar moda, né? Fazer o cruzamento. A única linha que eu não posso cruzar, vou mostrar no exemplo mais para frente, né? É linha auxiliar cruzando com uma linha de cota. Isso é proibido, tá? Mas cruzar a aresta do desenho, não, eu posso cruzar. Eu só não posso usar a aresta do desenho para ser uma linha de cota. Tá? Então, o que é importante aqui, gente? Essa distância regular eu acho que é o mais importante, tá? Evitar não, nunca usar arestas e eixos de círculo para fazer a linha de cota. Estou passando pelos itens mais importantes, tá? Vocês estão percebendo que tem outros itens, mas os mais importantes. O terceiro, limite da linha de cota.
Gente, o limite da linha de cota é bem o encontro da linha de cota com a linha auxiliar, tá? Por favor. Se a gente for lá no AutoCAD, mais para frente a gente vai trabalhar com o CAD, o CAD tem uma infinidade de elementos lá que eu posso usar, bolinha, risquinho fazendo X, risquinho fazendo aquilo, né? Então, nós aqui para desenho à mão livre, o que eu recomendo? Retinha em 45 graus, aqui nós temos a régua, tá? Ah, professor, mas eu quero muito usar flechinha, então vai fazer flechinha na seguinte proporção aqui, gente. Ela é mais ou menos aqui a 3 de comprimento para 1 de altura, tá? Ela é uma flechinha esguia, né? Não é aquela flechinha quadrada, né? Pessoal, é para desenhar a flechinha. Quem quer fazer flechinha vai fazer todas as flechinhas regulares. Eu vi na aula anterior que tinha gente que tinha até um gabarito, né? Pode usar gabarito? Pode usar, não tem problema nenhum. Eu prefiro que faça o risquinho, que ele é mais ágil, mais prático de fazer, tá? Ele vai ser bem no encontro da linha auxiliar com a linha de cota. Quer fazer a flechinha? Sossegado, dá para fazer, mas todas elas iguaizinhas, bonitinhas, tá? Ó, aqui ele deu um exemplo usando bolinha e flechinha, né? Flechinha está mirando bem na linha auxiliar, bem no encontro com a linha auxiliar, com a linha de cota, ou ainda, né? Aqui ele usou bolinha para fazer o desenho. Claro, o último, né, que eu não tenho ali essa observação é a cota, né? A cota é o valor numérico, né, gente? Vamos tentar ao máximo usar um pouquinho daquela experiência nossa com o caractere técnico, né? Para fazer uma cota, uma letra técnica, né? Não fazer uma letra cursiva aqui no processo de cotagem. Então vamos lá, o processo de cotagem. A ideia aqui é fornecer todas as dimensões do objeto que a gente está estudando, né? Tentar evitar ao máximo repetições de medidas, né? Então, medidas que eu já coloco para cá, eu não preciso repetir a mesma medida do outro lado, né? Evitar degrau de cotagem, né? O que seria degrau de cotagem? Por exemplo, aqui a gente tem um desnível de um elemento para o outro, né? Eu não vou fazer uma cota nesse ponto aqui e essa cota do outro lado eu vou fazer nesse ponto de cá, né? Ó, em nível, esse nível, degraus de cotagem, né? Então, a ideia aqui, gente, é fazer linhas de cotagem. Então, numa parada só, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todas as linhas possíveis nesta parada aqui do esquadro, para a gente não precisar ficar voltando e pegando alinhamento do esquadro, né? Então, vamos iniciar lá em cima ou embaixo para vocês, tanto faz, né? Então, nesse elemento aqui, o que a gente vai começar? Fazer uma linha de cota, né? Ó, nesse sentido aqui, linha de cota, né? Faz a linha de cota total. Por que total? Porque depois eu vou vincular os elementos de linha auxiliar, todas cortando aquela reta principal que a gente fez lá. Vamos continuar aqui, ó. Eu tenho que cortar esse elemento para cima e tenho que cortar esse outro elemento para o lado de baixo, né? Então, vamos lá. Linha auxiliar agora. Não toca na peça, vai para cima. Desce mais um pouquinho. Linha auxiliar. Não toca, passa. Linha auxiliar aqui embaixo agora. Não toca na peça, passa um pouquinho. Linha auxiliar aqui embaixo ainda. Não toca na peça, passa um pouquinho. Esqueci dessa aqui, ó. Não toca na peça, passa um pouquinho. Volta lá embaixo. Não toca na peça, passa um pouco. E termina aqui com a linha de cota, né? Que vai pegar também a mesma medida da largura total da peça. Fiz todas as linhas horizontais, vou fazer as verticais, igual a gente tem construído todos os nossos desenhos, hein? Então, vamos lá. Alinha o esquadro. Vamos lá. Agora aqui, o que eu vou fazer? Linha de cota. Cruza e cruza as duas linhas auxiliares, né? Aresta do desenho, linha auxiliar, né? Aqui uma observação importante. Não toca na peça a linha auxiliar e vai cruzar com outra linha auxiliar. Pode cruzar? Sim, pode cruzar. Linha auxiliar com linha auxiliar, cruza. Até cruzar a linha de cota lá em cima. Aqui embaixo, a mesma coisa, né? Não toca na peça,
cruza a linha de cota. Agora para cima aqui, ó, linha auxiliar não toca na peça, cruza a linha de cota. Para baixo, não toca na peça, cruza a linha de cota. Ainda para baixo, não toca. Lá em cima, linha auxiliar não toca na peça, cruza a linha de cota. Agora aqui, de novo, ó, linha auxiliar com linha auxiliar, pode cruzar sim. Até a linha de cota lá em cima. Aqui embaixo também, não toca na peça, cruza com a linha de cota. E termina a última linha aqui, linha de cota, né? Gente, ó, 2 paradinhas no esquadro, a gente tenta quase liquida o processo de cotagem, tá? O que é importante aqui a gente observar? Linha de cota, né? Não tem degrau, não começa lá. É uma linha só para todas as cotas desse lado, desse lado, desse lado, desse lado. Né? Aonde que está faltando medida agora? Ó, essa medida aqui eu não coloquei ainda e essa medida eu ainda não coloquei. 2 locais possíveis para essa medida. Ó. Eu vou colocar uma medida de um lado de cá. Então, a única situação que a gente não pode cruzar a linha, né, é pegar, por exemplo, essa linha auxiliar daqui, ó, e jogar lá fora. É cruzar a linha auxiliar com uma linha de cota já existente. Ó. Isso não pode acontecer. Então, como é uma medida menor do que essa medida aqui, ela teria que vir antes, né? Então, uma posição possível para ela seria o quê? Não toca no ponto, cruza o contorno do objeto e para aqui, ó, interrompe, antes de cruzar a linha de cota. Porque a medida ela vai ficar aqui, ó, nesse ponto aqui. Ó. Faz a linha de cota, ela ficaria aqui. Outro lugar possível para ela, né, é dentro do próximo desenho. Então, vou cotar essa medida, agora vou cotar essa aqui. Ó. Puxa um pouquinho para cá, vou fazer a linha de cota. E daí faço a linha auxiliar ali. Evitar ao máximo cotas dentro do desenho. Evitar ao máximo cotas na parte interna do desenho, mas na impossibilidade você pode executar. Né? Então, eu executei agora todas as linhas de cota, todas as linhas auxiliares. Né? O que falta agora? Os limites. O que seria o limite? Aqui eu vou usar o limite de 45 graus. Ó. Travei, alinhei meu esquadro, joga para 45 graus, gente. Voltei, perdi aqui, eu vou voltar. Alinho o esquadro de novo, volta para 45, ó, e vai passar em todos os encontros de linha auxiliar com a linha de cota, bem no encontro. Linha auxiliar com linha de cota. Linha auxiliar com linha de cota. Então, numa parada só, você faz todas as linhas de limite, né? Então, é importante a gente ter todos os elementos de cotagem, né? A cota, limite da linha de cota, a linha auxiliar e a linha de cota. Né? O que periga acontecer, por favor, não vão se empolgar, né? E colocar limite aqui, ó. Aqui são 2 linhas auxiliares que estão cruzando. Então, não tem limite aqui. O limite ele vai lá na linha de cota com a linha auxiliar. Aqui eu tenho esse limite. Vamos lá, preenchendo tudo em 45 graus. Ó. Numa parada do esquadro faz tudo. Mais um pouquinho. Pronto. Feito todos os limites, né? Preencheu todos os espaços necessários para executar a cota, agora é só colocar o valor de cota. Tá? Eu vou colocar um valor aqui que eu encontro na escala 1:1, por exemplo. Tá? Vamos lá. O que é importante nesse ponto aqui, gente? É a gente observar
o sentido que a gente está realizando a cotagem, tá? Então, se eu estou realizando a cotagem verticalmente, né, sempre minha leitura vai ser da direita para a esquerda, tá? Eu não sei como é que o vídeo está aparecendo para vocês aqui, mas como é que seria esse processo de cotagem, né? Então, vamos lá, vamos medir aqui 27 mais ou menos. Ela vai estar lá, ó, 27. Próxima medida que eu estou fazendo em escala 1 para 1, tá? O primeiro desenho é escala 1 para 1, 42 mais ou menos, né? 42. Próxima medida aqui. Sei lá, 18. Repare uma observação importante, gente. Sempre a cota vai estar em cima da linha de cota, ó. Linha de cota, cota em cima. Linha de cota, cota em cima, né? Ok, gente? Não é um processo complicado de cotagem, né? Mas o que vocês podem reparar é que cada um vai acabar seguindo uma linha de cotagem, tá? Vai acabar seguindo um caminho para executar o processo de cotagem. Eu acho muito dificilmente vou ter uma cotagem igual a de um colega para o outro, né? As medidas aqui podem variar, tá? Porque o tamanho do desenho eu não sei se está o mesmo tamanho que vocês conseguiram fazer a impressão de vocês. Então, muito provavelmente a medida vai dar diferente aqui, tá? O que não pode acontecer, como a gente está falando de milímetros, né? Então, essa é uma observação importante. Vamos colocar lá no final da folha, a unidade é milímetros. 37, 19. Ok, gente? Vocês terminam aqui. Então, o processo, gente, dois pontos bastante importantes. Cota sempre em cima da linha de cota e leitura sempre da direita para a esquerda, né? Então, nesse ponto aqui, para onde que eu vou colocar a cota? Sempre para 49, vai estar nesse ponto aqui o 49. Tá? Nunca vou inverter para cá, ó. O processo sempre seguindo essa mesma linha de cotagem aqui, né? Tomar cuidado para não colocar limite de cota entre duas linhas auxiliares. O limite de cota vai lá em 45 graus, tá? Usar o esquadro de 45 graus no cruzamento da linha auxiliar com a linha de cota. Pessoal, então vamos lá. A proposta do exercício, né? Eu pedi para vocês semana passada trazerem impressas, principalmente essa parte de cotagem, justamente para a gente não ter que reproduzir esses desenhos. A ideia é somente executar a cota nessas folhas, né? Então, quem não conseguiu tirar cópia, corre lá no Xerox dessa folha aqui, né? Essa folha aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos para cotagem e a folha 2 aqui, né? Que é um elemento só de cotagem, né? Ok, vamos lá. Qual que é a ideia dessa cotagem aqui, gente? Vamos executar na própria folha, né? Mas o que é mais importante aqui? Prestar atenção nos elementos de cotagem, né? Tentar seguir mais ou menos o vídeo que eu passei, né? Fazer linhas de cotagem, né? Evitar degrau de cotagem, leitura sempre da direita daqui para lá, né? Da direita para a esquerda, né? Sempre da direita para a esquerda. Linha auxiliar de cotagem, né? Começa pelas cotas menores, termina nas cotas maiores, né? Então, esse é um critério que a gente sempre vai seguir para a cotagem. O que é importante aqui, além de prestar atenção nos elementos de cotagem? Prestar atenção na escala, né? Ah, professor, escala de novo. Escala é a nossa meta aí do semestre, tá, gente? Pessoal, o primeiro elemento aqui, escala 1 para 1, tranquilo, tá? Um item que vocês têm que prestar atenção aqui. No processo de cotagem, né? Eu acho que eu comentei isso em sala de aula com relação ao valor da cota, né? Gente, o valor da cota é o valor do objeto, né? Ele não vai diminuir ou aumentar o valor desse objeto conforme a cota. Conforme a escala que ele está ali, né? O objeto ele tem um valor e ponto, né? Eu não vou ficar fazendo multiplicação. É claro, eu vou seguir a escala que está aquele objeto ali, né? Então, para isso, gente, eu quero que vocês prestem atenção que lá na legenda, né? Lá na legenda nós temos um espacinho que é para pôr a unidade. Pessoal, lembra que eu sempre estou destacando em sala de aula o processo de escala para a gente prestar atenção na unidade, vai?
Então, preencham lá para mim a unidade milímetros antes de começar a fazer a cotagem, tá? Por que eu vou preencher lá embaixo milímetros? Porque na cota, gente, não se coloca a unidade, eu só coloco o valor, né? Eu já vou colocar a unidade ali na legenda, ali embaixo, para não colocar unidades dentro do desenho. Só vai valor aqui nesse dentro do desenho. Gente, primeiro objeto. Primeiro objeto eu quero escala 1 para 1. Segundo objeto, 1 para 5. 2 para 1. 1 para 2,5. 5 para 1. E 1 para 10. Tá? Vai executar as linhas de cota, vai prestar atenção na unidade correspondente, vai medir o espaço e vai executar o processo de cotagem. Não tem muito segredo, né? Só lembra de prestar atenção. Escalímetro, gente. Tem que fazer leitura com escalímetro dessa cota aqui, né? Então, para fazer leitura, escala 1 para 5, lembra onde que eu vou? Vai lá na 50, né? E vai usar aquela tabelinha que eu passo toda a sala de aula, toda a aula no quadro lá. Escala 1 para 50, quanto vale o número 1? 1 metro. Escala 1 para 5, quanto passa a ser o número 1 agora? Dividir por 10, de 50 para 5, divide por 10 no escalímetro, 1 metro por 10, 0,1 metro. 0,1 metro são quantos centímetros? 10 centímetros, que são quantos milímetros, que é o que o exercício está pedindo? 100 milímetros. Gente, do 0 a 1 eu tenho 100 milímetros, quanto que eu vou ter aqui? X, na média ali. Gente, isso vai fazer para todos, né? 1 para 2,5 exatamente igual, 1 para 10 exatamente igual. Vai dificultar um pouquinho aqui na ampliação, né? Lembra lá? Escala 2 para 1, onde que procura no escalímetro? Pega 1, divide por 2, 0,5. Né? Então, eu vou emprestar a escala 50 para fazer a minha leitura. 1 divide por 5, 0,2. Eu vou emprestar a escala 2, escala 20, né? Para fazer a leitura. Ampliação, como é que é a leitura? Centímetro. Então, se eu tenho 1 centímetro lá, são 10 milímetros, que é o que o exercício está pedindo. É só ler a medida correspondente e preencher. Gente, boa sorte aí com os exercícios. Desculpe não estar com vocês hoje, né? Surgiu realmente um imprevisto aí em cima da hora, né? Meu e-mail está à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida desse material. Eu vou deixar na sala virtual lá também um template, né? De como seria assim o previsto, né? É claro que lá eu fiz com o CAD, mas a maioria das medidas a gente pode seguir a mão livre ali, né? Como seria a execução do processo de cotagem nessa folha aqui, né? Então, essa folha aqui é seguindo as escalas correspondentes, e a segunda folha aqui, gente, é só um monte mesmo de cota, só para a gente praticar a cotagem, né? Evitar degrau, tá? Faz uma linha de cotagem e vem cortando o desenho para fazer a cotagem, né? Traça o ponto no eixo, traz o traço ponto até a face, mede a distância do traço ponto até alguma aresta do desenho, pode ser desse lado, pode ser desse lado, para executar, para eu saber aonde está o centro desse círculo aqui. Nesse segundo desenho, gente, a escala é 1 para 1, tá? É só leitura direta, unidade em milímetros também. Ok, gente? Boa sorte com o exercício, desculpa mais uma vez não estar presente. Nos falamos semana que vem aí. Boa noite. Tchau, tchau.